Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No Evangelho nós encontramos muitas referências a viagens de Jesus Cristo, mas nós não podemos imaginar que as viagens naquela época, a viagem no mundo antigo, tenha muito a ver com o que para nós significa viajar. No mundo antigo, e até não faz tanto tempo, viajar era algo penoso, porque os deslocamentos eram normalmente a pé, e se fazia essa caminhada, às vezes sob o sol ardente, com os caminhos empoeirados, umas trilhas de pedra, sem sombra, poucas fontes de água. E nesse contexto, era muito importante um conceito que é a hospitalidade. Não havia estalagens em toda parte, não é que em cada vila houvesse uma pousada preparada. Então o descanso, quando alguém viajava, era algo que dependia que alguém, uma pessoa generosa, abrisse sua casa, acolhesse o viajante. E é nesse contexto que nós devemos ouvir o Evangelho do próximo domingo, 16º domingo do tempo comum, em que Jesus, acompanhado pelos apóstolos, chega à casa de Marta, Maria e Lázaro, esses três irmãos que moravam em Betânia. Uma pausa necessária, uma pausa para o corpo cansado, mas também Betânia era mais do que um repouso, Betânia era mais do que a pausa para o corpo cansado, era uma pausa para o coração, porque era um lugar onde Jesus era recebido não como um hóspede, não como um hóspede qualquer, mas como um amigo querido. Porque Jesus conhecia bem aqueles irmãos. Conhecia Lázaro, que a gente sabe depois, inclusive, que Jesus vai ressuscitá-lo, um pouquinho antes da paixão. Lázaro vai morrer e Jesus vai até Betânia, vai chorar a morte do amigo e vai trazê-lo de volta à vida. Marta está sempre preocupada em acolher, como a gente lê na passagem desse próximo domingo. E Maria é mais reflexiva. Ela não perdia nenhuma palavra de Jesus. Mas cada um deles, o Lázaro, que talvez fosse quem estivesse, digamos assim, mais perto de Jesus, na conversa, cada um deles, Marta, Maria e Lázaro, acolhia de maneira diferente Jesus, mas todos manifestavam carinho. Era um lugar onde Jesus Cristo estava bem. E o Evangelho começa contando assim: naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Repare que às vezes no Evangelho a gente encontra algumas coisas que não estão explicitamente ditas, mas indicadas. Não é quase uma confirmação de que Marta era mais velha? Esses três irmãos, e Marta é aquela que cuidava da casa. Então, era a casa dela, mas também, igualmente, era a casa, evidente, de Maria, casa de Lázaro. E quando Jesus chega com os 12 apóstolos, elas começaram a preparar todas as coisas necessárias para hospedá-los. Sua irmã, chamada Maria, conta São Lucas, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Maria como que se despreocupou das muitas tarefas que ainda restavam por fazer para receber Jesus e se entregou completamente a ouvir as palavras de Jesus Cristo.
E também aqui dá toda a impressão, por essa familiaridade que a gente vê na cena, que esse jeito de se sentar, de ouvir as palavras, dá a entender que não era a primeira vez que Jesus passava por Betânia, que já havia esse costume, que havia uma intimidade própria de amigos, que Jesus está em casa. E aqui a gente pode parar um pouquinho, antes de continuar com essa passagem, que é curta, e eu acho que para muitas de vocês até é familiar, e dizer como seria bom que Jesus fosse acolhido assim na minha vida, que ele estivesse em casa, no nosso coração, no teu coração, no meu coração. São José Maria, de uma maneira muito assim direta, ele gostava de chamar o sacrário de Betânia. Por quê? Porque assim como em Betânia, Jesus estava à vontade, estava acompanhado, que no sacrário, Nosso Senhor nunca tivesse desacompanhado, nunca tivesse deixado de lado. Todo mundo já teve a experiência de ser bem acolhido e também de não ser bem acolhido. Quer dizer, como nós queremos acolher bem Jesus, que está aqui à nossa espera, como Marta, Maria e Lázaro. Então, Maria, ela se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Quer dizer, não é que a Marta estivesse indiferente às palavras de Jesus. Ela também está escutando. Mas ela está ocupada nas tarefas que tinha que colocar em andamento para receber Jesus. E sem perceber, e isso é algo que pode acontecer com todos nós, Jesus passou por um segundo plano. Ela está tão absorvida nas coisas que ela tem que preparar para atender bem Jesus que ela esquece do próprio Jesus. E ela fica inquieta. Natural que ela fique inquieta. Ela se sente sozinha, com mais trabalho do que ela consegue dar. Imagina, eles estavam lá naquela casinha, que seria uma casa normal da época, onde moravam 3 pessoas, e de repente chegaram 13 visitas, Jesus e 12. Jesus e os 12 apóstolos. Então ela está lá, e quando ela olha e vê a irmã, que está sentada lá ouvindo o que Jesus está falando, ela fica um pouco desassossegada. E novamente uma indicação dessa intimidade, essa confiança que eles tinham, todos eles, todos os 3 tinham com Jesus. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. Que confiança, na verdade, que confiança que ela tinha com Jesus para poder dizer isso. Se Jesus fosse uma visita, nunca se diz isso por uma visita, na verdade, diante de uma visita. E Jesus responde também num tom muito familiar. Até no fato de que ele repete 2 vezes o nome dela. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Claro que a Maria deveria prestar ajuda à sua irmã. E eu imagino que logo depois disso ela se levantou e foi ajudar a irmã. Mas Jesus está dizendo o seguinte: a Maria não esqueceu o essencial, aquilo que é verdadeiramente importante, ter Jesus como centro das atenções. Quer dizer, não é que Jesus está dizendo que a Maria fez bem de deixar de ajudar a irmã, mas que o principal não eram as tarefas, mas era o amor. Aquele parece só um jogo de palavras e não é. Nós não podemos fazer com que as coisas do Senhor nos façam esquecer o Senhor das coisas. Quer dizer, até nas coisas que se referem diretamente a Deus, a gente precisa, em primeiro lugar, olhar, apontar para Deus. Como é importante isso, na verdade? Jesus está mais ou menos dizendo assim para Marta: Marta, é claro que você está fazendo uma coisa muito boa, mas não perde de vista o essencial, hein? Não há dúvida que as 2 irmãs, a gente poderia dizer os 3 irmãos, porque o Lázaro estaria presente e demonstrava o seu amor também acolhendo Jesus naquela ocasião. E todos eles
eles estão de alguma maneira acolhendo Jesus. Quer dizer, a atitude de Marta, o serviço de Marta e a escuta de Maria são formas de acolher, são formas de amar, são formas da virtude da diligência. Diligência, a palavra diligência, a virtude da diligência vem de um verbo do latim que é diligo, diligere, que é amar. Quer dizer, Maria está amando os detalhes. E quais os detalhes que ela teria que cuidar? Vamos pensar assim, o que ela teria que cuidar? Preparar a casa, evidentemente, limpar alguma coisa, organizar, providenciar um ambiente digno para Jesus e para os apóstolos. Eu falava no início que se fazia o caminho a pé por umas estradas poeirentas. Lembra que uma vez Jesus Cristo até se queixou, não me deste água para lavar os pés. Então, tinha que providenciar água, para que todo mundo, eles lavassem os pés lá, os apóstolos, mais ou menos, quem sabe lavasse o rosto, estariam suados. E a Marta teria que providenciar essas águas, essas ânforas de água, dispor umas esteiras no chão, umas almofadas. A gente lembra que os orientais, eles não comiam numa mesa, como a gente está acostumado, mas muito recostados, então dispondo as coisas, perfumar um pouco o ambiente, preparar a comida, o pão, as ervas, os temperos, a jarra de vinho, o prato principal. Sempre quando se vai fazer uma refeição, tem um prato principal, talvez até a especialidade da Marta ou da Maria, e tudo isso com amor. Tudo isso junto, hein? Tudo isso é diligência. A Marta está amando. Eu copiei um parágrafo de uma homilia de São José Maria em que ele diz assim: quem é laborioso, aproveita o tempo, que não apenas é ouro, é glória de Deus. Marta está aproveitando o tempo, não perde um segundo. Faz o que deve estar no que faz, não por rotina, nem para ocupar as horas, mas como fruto de uma reflexão atenta e ponderada. Por isso é diligente. O uso normal desta palavra, diligente, já nos evoca a sua origem latina. Diligente vem do verbo diligo, que significa amar, apreciar, escolher alguma coisa depois de uma atenção esmerada e cuidadosa. A Marta está fazendo tudo isso. Ela está pensando, ela está vendo o pão, preparando, está trabalhando com amor. O diligente faz o que deve estar no que faz, como diz aqui São José Maria. E isso vale para todos nós. Nós podemos imitar essa diligência, várias de vocês no estudo, mas no trabalho, quando a gente conversa, quando a gente reza, quando a gente participa da missa. Marta faz as coisas não por rotina, nem por ocupar as horas, mas como fruto de uma reflexão atenta e ponderada. Ela quer dar o melhor para Jesus. Se a gente percebe, se a gente percebe isso, se a gente valoriza isso, quanto mais Jesus saberia valorizar aquela acolhida. Nosso Senhor está contente com a Marta, que a Marta servia e ouvia. A Maria também servia, ela não estava ociosa, não estava indiferente. Eu confesso que eu sempre imagino essa cena da seguinte maneira. Imagino que elas estão indo e vindo, entre a cozinha e a sala lá, onde estão preparando as coisas, e elas vão e voltam, vão e voltam. E cada passada vão ouvindo um pouco o que Jesus fala, e às vezes Jesus comenta uma coisa, sabe Marta, sabe Maria, e elas vão ouvindo, respondem, mas até que chega uma hora que a Marta vai e vem, a Maria vem e não volta. Talvez com um pano na mão, alguma coisa assim, ela sentou e distraiu. Mas veja, a gente não pode esquecer que nós estamos diante de uma mulher voluntariosa. A Marta não era uma espécie de uma
pessoa distraída, que ficava no mundo da lua. Lembra que mais tarde, depois de Jesus ter ressuscitado o irmão, a Maria, vai ter um gesto magnífico que a gente meditava não faz muitas semanas, que ela vai ungir os pés de Jesus com um perfume valiosíssimo, uma coisa que ela tinha guardado lá, um nardo puro. Quer dizer, não era uma pessoa parada, não era uma pessoa passiva. Quer dizer, Maria, assim como Marta está servindo Jesus, está sendo diligente com os cuidados, Maria está servindo Jesus com a presença, com a atenção, ela está atenta, com olhar fixo. Olhar fixo para não perder nenhuma palavra do que Jesus está dizendo. Claro, a gente pode imaginar que, como eles conheciam Jesus, as notícias que vinham chegando de toda parte, dos milagres, tinham chegado antes de Jesus. Então eles queriam saber, mas, Senhor, como é isso? A gente ouviu isso e aquele outro, e Jesus explicava e abria a alma. Ele estava tão à vontade lá que ele podia falar com a mesma confiança que ele falava, por exemplo, com os 12 apóstolos. E a atenção, a escuta, é uma forma de servir também. Quantas vezes a gente precisa de uma pessoa que nos escute? Não é verdade? Precisa de uma pessoa que esteja disponível para que a gente possa falar, para que a gente possa contar aquilo que nos está acontecendo. E Maria fazia isso. Então Maria estava servindo. Marta e Maria. É muito comum que se comente essa passagem do Evangelho focando Marta ou Maria. O que você escolhe? Você escolhe ser Marta, ou seja, uma pessoa que está na vida ativa, nas coisas do mundo, às vezes se fala assim, ou você prefere ser como a Maria, que está nas coisas de Deus? E a primeira coisa é que não parece que seja exatamente assim. A Maria, ela estava nas coisas concretas do mundo, estava ajudando a irmã, estava ouvindo o que Jesus falava, e Marta não é que só estivesse fazendo as coisas como se ela trabalhasse num hotel e não estivesse preocupada, não. Ela está fazendo as duas, elas fazem as duas coisas. Mas, às vezes, se apresentou, talvez, mais algum tempo atrás, como se fossem dois polos que uma pessoa, de alguma maneira, deve escolher. Eu quero uma vida ativa ou eu quero uma vida contemplativa? E o mais provável é que você, pela sua vocação, cada um de nós, tenha que unir Marta e Maria. Quer dizer, como Marta, você, eu, cada um de nós, tem que ter esse cuidado das coisas que a gente faz. O serviço que a gente faz. No caso concreto daquela ocasião, o serviço que a Marta fazia era um serviço direto para Jesus. Muitas vezes a gente faz um serviço que não é direto para Jesus. A gente serve Jesus numa outra pessoa. Sei lá, as diferentes profissões que vocês têm aqui, sei lá, de repente você está servindo a Deus numa pessoa que você atende, numa pessoa que você acolhe, numa pessoa que você ensina, que leciona. Então, é importante fazer bem as coisas com Marta. E é importante perceber que o mais relevante ainda é a presença de Jesus. São José Maria, e aqui acho que vocês já vão percebendo como essa integração dos dois aspectos faz parte quase do DNA da mensagem de São José Maria. Ele dizia, numa homilia que ele fez certa vez, o seguinte: não há outro caminho, meus filhos. Ou sabemos encontrar o Senhor na nossa vida de todos os dias, ou não o encontraremos nunca. Essa passagem, me parece, é um convite para a gente pensar nesse tema da unidade de vida, que a gente precisa integrar as duas irmãs, integrar essas duas atitudes. E não basta fazer mais ou menos. Tem um
um adágio, como se fosse um lema latino, que pode nos servir como, nesse trabalho de integração, conseguir estar nas coisas de Deus sem esquecer o Senhor das coisas. Esse adágio latino é ade quodades, que pode ser traduzido assim: faz o que fazes. Interpretando um pouco mais livremente, faz bem o que fazes. Ou talvez até voltando para o ponto de caminho, faz o que deve estar no que fazes. O faz o que deve estar no que fazes, que é daquele ponto 815 de caminho, é integrar Marta e Maria. Quer dizer, não basta executar uma tarefa. Nós não podemos, nas coisas que a gente realiza, por rotina, imaginar que Deus está ausente. Deus está presente. Quer dizer, Jesus está falando para Marta: Marta, perceba que eu estou presente aqui no meio dessas tarefas que você faz muito bem de realizar. Não deixa de perceber tudo isso. E talvez está dizendo para você, para mim, não deixa de perceber que Deus está presente numa aula que você assiste. E numa aula de qualquer coisa. Pode ser numa aula de cálculo, uma aula de direito, ou da medicina, ou de qualquer outra coisa que você faz, de gastronomia. Se Deus está presente, algo de grande, de divino, que nós temos que encontrar. Ou encontramos o Senhor na nossa vida todos os dias, ou não encontraremos nunca. Nosso Senhor também nos visita, como Ele visitou aqueles irmãos em Betânia. Ele nos visita na Eucaristia, claro. A Eucaristia é especial, por isso São José Maria gostava de se referir ao sacrário como Betânia. Ele nos visita nos nossos tempos de oração, mas nos visita em cada momento. Visita você quando você está assistindo uma aula, ou quando você está conversando com os seus amigos, suas amigas, quando você está treinando. O Senhor está sempre presente. E nos convida a essa totalidade da presença, totalidade da intenção. Assim como Ele fez com a Marta, Ele está dizendo, talvez repetindo o nome de cada um de nós, 2 vezes: Marta, Marta, pensa que eu estou aqui presente. Você não pode se despreocupar, não esqueça que eu estou aqui. Essa é a mensagem do Opus Dei, que a gente pode realizar cada ato, por mais trivial que pareça, com a intenção de glorificar a Deus, de cumprir a sua vontade. Todas vocês, se já não estudam, foram estudantes, ou de alguma maneira todos nós sempre estamos às voltas com o estudo. E talvez tenham se deparado com um ponto de caminho, é um ponto que eu confesso que me tocou muito quando eu li a primeira vez. Diz assim: para um apóstolo moderno, uma hora de estudo é uma hora de oração. É tremendo isso, hein? Não vamos ler muito rápido assim, quase sem prestar atenção. Quer dizer, quando a gente está estudando, a gente está totalmente imerso numa coisa, não é verdade? Está tentando lá resolver um problema, ou tentando entender algum conceito. Pois bem, uma hora de estudo é uma hora de oração, e uma hora de estudo de qualquer coisa. São José Maria não estava falando de uma hora de estudo da teologia, uma hora de estudo do direito canônico. Não. Uma hora de estudo do cálculo vetorial, uma hora de estudo da anatomia, de qualquer coisa. Cada ato, se a gente faz com a intenção de glorificar a Deus e cumprir a sua vontade, é algo que tem um pouco divino. E uma hora de estudo é uma hora de oração. Uma hora de estudo, a gente sabe que é uma hora de estudo. Todos vocês sabem quanto custa uma hora de estudo se a gente não fica se distraindo, se a gente está com os 5 sentidos ligados. Então, isso é oração. É uma forma de estar falando com Deus e estar ouvindo a Deus. No site do Opus Dei, eu encontrei um testemunho que me pareceu muito interessante. E quando eu assisti é um pequeno vídeo, é um vídeo que tem 5, 6 minutos mais ou menos, e que não se faz nenhuma referência em Marta nem Maria. Mas
eu vi uma relação naquilo que é uma moça jovem, que ela conta como ela descobriu e como ela vive a sua vocação de numerária auxiliar. E ela faz referência muito a isso, a esse saber integrar a vida com Deus, as diferentes tarefas que ela tem. Se você quiser ver no site da obra, não é difícil, porque ela tem um nome que não é tão comum, chama Eva. Então, Eva, e diz assim: descobri que a minha vocação é transformar casas em lares. Eu, quando vi essa chamada, achei interessante. E depois foi me parecendo tudo a ver com a passagem aqui do Evangelho. Ainda que insisto, ela não fica fazendo uma pregação, ela vai contar como é a vida dela. E ela trabalha numa casa de retiro e trabalha profissionalmente lá. E ela fala dessa importância de transformar a casa de retiro lá num lugar acolhedor. Fazer com que as pessoas se sintam à vontade. E vai falando uma série de coisas concretas para que isso aconteça. Me fez pensar na Marta. A Marta tinha que realizar uma série de coisas. O vinho, o pão, as ervas, o ambiente. E ela fala de um verdadeiro projeto. Se você depois assistir, acho que vai gostar. Ela fala: um projeto, um pensamento direcionado à pessoa que chega. Ou seja, que a pessoa que chega nessa casa de retiro, eu não sei, essa moça mora na Espanha. Não sei exatamente em que cidade é essa casa de retiro. Ela fala que uma pessoa que chega deve imediatamente perceber que há uma atenção por trás, que ela está sendo acolhida. Eu pensei, bom, isso também é muito da Maria, faz pensar na Marta e na Maria. Talvez seja mais fácil de a gente perceber numa pessoa que tem essa dedicação profissional de acolher aqui numa casa de retiro, para que as pessoas aproveitem o retiro. E como isso é importante, hein? Como é importante, tudo é importante. Às vezes, eu muitas vezes, como você pode imaginar, eu prego retiros e penso que no retiro um papel fundamental é toda essa preparação do ambiente, da casa, da comida, claro que é, na verdade. A comida faz tanta diferença, na verdade. Muitas de vocês já foram fazer retiro naquela casa tão especial da Sagrada Família, que tem aqui perto, e sabem que tem uma cocada, que é a cocada mais especial que tem, a cocada. Tem gente que, quando vai para o retiro, sempre está pensando na cocada. Fala, vou fazer o retiro, mas eu quero a cocada. E a cocada faz parte do retiro. Faz parte do retiro. Por quê? Porque também lá existe esse cuidado de transformar a casa num lugar acolhedor. Para que a gente ouça a palavra de Deus, a cocada faz parte. Faz parte. Marta e Maria. Então, não sei, fica aí a sugestão, se você puder assistir esse depoimento, esse testemunho, muito, muito interessante. É uma moça que ela conta como ela foi percebendo tudo isso, como ela percebeu que a vocação dela é transformar a casa num lar, acolher. Como fazia Marta e como também fazia Maria, porque Maria ouvia. E vamos terminar pensando que ninguém integrou tão bem isso como Maria Santíssima, como Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela era muito Marta. Maria era muito Marta. Maria Santíssima era muito Marta. Era a primeira a reparar que falta vinho na boda de Caná, hein? E era muito Maria. Por quê? Porque ela ouvia. Porque ela ouvia e guardava no coração tudo aquilo que acontecia. Ela é nossa mãe. E com certeza, se nós quisermos, nós queremos, pode nos ajudar a integrar, a perceber que em todas as coisas que nós fazemos, Nosso Senhor está muito perto. E fazendo as coisas do Senhor, não podemos esquecer do Senhor das coisas.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.